Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um voo regular de Paris para Nova York, o capitão Marcus Lauren, um homem negro na casa dos 40 anos, personifica a excelência em sua área. Tendo ascendido na companhia aérea, ele se destacou com uma carreira exemplar, marcada por anos de trabalho árduo, treinamento rigoroso e disciplina inabalável. Ao ingressar na indústria da aviação, ele superou inúmeros obstáculos, muitas vezes agravados pelo preconceito racial. Mas sua determinação e compromisso com a excelência permitiram que ele se consolidasse como um dos pilotos mais respeitados da empresa. Sua dedicação à segurança e ao bem-estar dos passageiros é inabalável. Cada voo é uma missão que ele leva a sério, garantindo que cada detalhe, por menor que seja perfeitamente dominado. Sua calma sob pressão e sua capacidade de resolver situações complexas com precisão cirúrgica lhe renderam não apenas a admiração dos colegas, mas também a confiança inabalável da tripulação e dos passageiros regulares. Para seus colegas, Marcus é mais do que apenas um piloto. Ele é um mentor, um líder discreto, porém influente, cujos conselhos são buscados pelos membros mais jovens da tripulação de cabine. Sua carreira é marcada por conquistas, promoções merecidas e uma reputação impecável. Além do profissionalismo, Marcus também é um modelo de perseverança e integridade para muitos, personificando um sucesso exemplar em um setor frequentemente dominado por estereótipos. Sempre focado no essencial, ele nunca buscou se destacar, mas sua carreira impressionante inspira aqueles que têm a sorte de conhecê-lo. No entanto, as coisas não correm tão bem como de costume para Marcus Lauren naquele dia. Uma comissária de bordo chamada Elodie, recentemente designada para o voo, não compartilha da admiração dos colegas por ele. Elodie, que vem de uma família privilegiada e se comporta com uma atitude altiva, é o tipo de pessoa que esconde seus preconceitos sob um verniz de polidez hipócrita. Apesar da cortesia aparente, seus sorrisos são tão frios quanto calculados, e seu desprezo por Marcus é evidente desde o início. Ao contrário de seus colegas que veem Marcus como um líder, Elodie, com seus preconceitos arraigados, não o considera legítimo em sua posição. Desde o início do voo, ela demonstra um comportamento abertamente depreciativo em relação a ele. Sussurra comentários ásperos pelas costas de Marcus, insinuando que seu sucesso se deve apenas a políticas de inclusão que, segundo ela, favorecem pessoas como ele em detrimento dos mais qualificados. Esses comentários que ela compartilha com um ou dois colegas, são proferidos com uma sutileza traiçoeira, mas claros o suficiente para transmitir seu ponto de vista. Ao passar por Marcus, seu rosto fica rígido e sua linguagem corporal revela um desprezo mal disfarçado. Ela adota uma atitude passivo-agressiva, realizando suas tarefas com lentidão deliberada e completa falta de entusiasmo sempre que precisa interagir com ele. Seu tom, ao se dirigir a ele na frente dos outros tripulantes, é imbuído de um respeito forçado que realça ainda mais seu desprezo latente. Às vezes, ela lança olhares penetrantes ou suspiros exagerados para expressar sua discordância com as decisões dele, mas sempre de maneira sutil o suficiente para evitar uma repreensão formal. Elodie, em sua arrogância, está convencida de que ninguém realmente nota seu comportamento, subestimando a inteligência e a capacidade de observação de Marcus, bem como as da tripulação. Enquanto Marcus realiza sua verificação de rotina pré-decolagem na cabine da tripulação, focado como sempre na segurança do voo e em garantir que os procedimentos ocorram sem problemas, é parado por Elodie. Com um gesto furtivo, ela o leva para um canto, com uma condescendência mal disfarçada no rosto. Ela o encara com um sorriso irônico, e seus olhos revelam uma arrogância que sugere o que está por vir. Você é mesmo o piloto deste voo? Eu nunca pensei. Você deve se sentir sortudo por estar aqui, não é? Ela diz, sua voz gélida sublinhando cada palavra com uma ironia mordaz. As palavras pairam no ar por um instante, e o espaço confinado da cabine de repente parece pesar mais. Marcus, surpreso com o ataque direto e injustificado, deixa passar um breve momento de silêncio, com a mente já em modo de gerenciamento de crise. Ele já viu esse tipo de comportamento dezenas de vezes ao longo da carreira, mas raramente tão direto. Elodie, por trás do sorriso hipócrita, parece completamente alheia às implicações de suas palavras, ou talvez não se importe nem um pouco. Mas Marcus, fiel à sua personalidade, se recusa a se deixar levar por esse jogo mesquinho. Respira fundo, mantendo a calma. Senhora, meu papel é garantir a segurança e o conforto dos passageiros, bem como da tripulação.
Recomendo que se concentre em suas responsabilidades para que todos possamos desempenhar nossas funções com profissionalismo, responde Marcos, em tom cortês, mas firme. Ele espera que essa resposta ponha fim às provocações e lhe permita continuar seus preparativos em paz. Mas Elodie, longe de se sentir colocada em seu devido lugar, vê isso como uma oportunidade de levar as coisas adiante. Ela sorri ainda mais arrogantemente, aparentemente se divertindo com a compostura de Marcos. Cruza os braços e, com um encolher de ombros desdenhoso, solta uma risada seca. Segurança, claro. Mas você não acha que pilotar um voo transatlântico está um pouco acima das suas qualificações? Afinal, é preciso mais do que boa postura e uma voz doce para manter essa posição, ela insinua, alisando o cabelo para trás como se quisesse enfatizar sua própria superioridade. Mesmo assim, acho que as companhias aéreas precisam mostrar que são inclusivas hoje em dia. Essas palavras, tingidas de racismo mal disfarçado, ressoam profundamente em Marcos. Mas ele se recusa a ceder à raiva. Toda sua carreira foi marcada por esse tipo de insinuação, e a cada vez, ele provou ser digno de suas responsabilidades, não porque recebeu um favor, mas por meio de seu trabalho árduo e habilidade inegável. Ele sabe que responder com raiva só justificaria seus preconceitos. Marcos mantém o olhar em Elodie, sua voz ainda controlada. Conquistei meu lugar aqui como todos os outros, passando por exames rigorosos e acumulando milhares de horas de voo. Convido vocês a fazerem perguntas aos meus colegas ou consultarem meu arquivo se tiverem alguma dúvida sobre minhas qualificações. Enquanto isso, peço que mantenham o foco no voo porque os passageiros contam com todos nós para uma viagem segura, disse ele com uma calma impecável, sem desviar o olhar. Um breve silêncio se instala, e Elodie, apesar da máscara de desprezo, não consegue esconder uma ponta de surpresa. Marcos, com sua postura ereta e serena, impõe um respeito que ela não pode negar, mesmo que jamais o admitisse. Sua tentativa de intimidá-lo não surtiu o efeito desejado. Se ela esperava desestabilizá-lo, simplesmente fracassou. Mas ela não desiste tão facilmente. Enquanto Marcos se afasta para continuar suas investigações, Elodie, frustrada por não ter alcançado seu objetivo, decide continuar com suas insinuações, desta vez discretamente as revelando aos seus colegas. No entanto, o comportamento impecável e profissional de Marcos começa a levantar dúvidas entre alguns deles sobre as verdadeiras intenções de Elodie. Seus olhares trocados, cada vez mais frequentes, parecem indicar que não se deixam mais enganar pelo jogo dela. O voo, tecnicamente impecável, prossegue sem o menor incidente. No entanto, outra forma de turbulência gradualmente toma conta da atmosfera dentro do avião. Uma tensão monótona, quase imperceptível para os passageiros, cresce entre a tripulação. Elodie, com seus comentários depreciativos e atitude condescendente, não passa mais despercebida pelos colegas. Outros membros da equipe começam a notar seu desprezo abertamente demonstrado por Marcos. O que a princípio eram apenas murmúrios discretos ou olhares evitados tornam-se cada vez mais óbvios. O comportamento de Elodie beira a provocação, e isso deixa todos desconfortáveis. Alguns tripulantes trocam olhares interrogativos entre si, apanhados no fogo cruzado. Por um lado, sabem que Marcos é um piloto impecável, um profissional admirado pelo seu rigor e sentido de dever. Por outro, existe esta hierarquia silenciosa, este código não escrito que dita não perturbar a harmonia aparente, mesmo quando surgem injustiças ou tensões interpessoais. Intervir significaria arriscar-se a desafiar a ordem estabelecida, e o medo de represálias, mesmo indiretas, leva-os a permanecer em silêncio. Marcos, por sua vez, não demonstra sinais da crescente tensão. Impávido, ele permanece focado em sua missão principal, garantir a segurança de todos os passageiros e tripulantes. Na cabine, ele monitora os instrumentos, garante que o voo transcorra sem problemas e toma decisões com a calma e a compostura que se espera dele. Em todas as comunicações com a tripulação, ele mantém aquele tom profissional e atencioso, nunca se deixando dominar pelas emoções. No entanto, ele está perfeitamente ciente das ações de Elodie e de como ela está tentando perturbá-lo. Cada vez que passa pela cabine, ele percebe aqueles pequenos sinais que revelam a tensão. Olhares furtivos, sorrisos forçados, sussurros abafados. Ele sabe que seus colegas notaram o comportamento de Elodie, mas também compreende a hesitação deles em reagir. Afinal, ele próprio passou a carreira navegando em ambientes às vezes hostis, onde seu mérito era frequentemente questionado simplesmente pela cor da pele. Ele não os culpa pelo silêncio, sabe que em algumas situações a inação é uma reação protetora. No entanto, ele não tem intenção de deixar a situação se deteriorar ainda mais.
Seu profissionalismo exige que ele administre esta crise com a mesma compostura como se fosse um incidente técnico. Por sua vez, Elodie, percebendo que seu comportamento ainda não motivou uma repreensão, continua suas provocações, desta vez mais sutis. Ela faz farpas disfarçadas de piadas, comentários aparentemente inofensivos, mas carregados de conotações racistas. Espero que não sobrevoemos muita turbulência. Nunca se sabe com esses jovens pilotos ambiciosos. Ou ainda na presença de colegas, temos muita sorte de ter alguém como Marcos. Com ele, a inclusão está garantida. Essas pequenas observações fazem alguns tripulantes sorrirem de nervosismo, mas outros desviam o olhar, constrangidos com a situação. Uma das comissárias de bordo, Clara, colega de longa data de Marcos, começa a se sentir cada vez mais incomodada com a atitude de Elodie. Clara sempre respeitou Marcos, não apenas por suas habilidades, mas também por sua gentileza com a equipe. Ela sabe que a situação é injusta e que Marcos não merece tal tratamento. Mas o medo de perder o cargo ou causar conflitos a faz hesitar. Afinal, a ordem e a harmonia aparente são pilares da vida a bordo, e perturbá-las pode ter consequências. No entanto, com o passar das horas, a tensão se torna difícil de ignorar. Até os passageiros, em sua atitude despreocupada, começam a perceber uma certa frieza na atitude de Elodie, embora não entendam sua origem. Marcos, tão calmo como sempre, continua a administrar seu voo com a mesma atenção meticulosa, mas sabe que um momento de ajuste de contas se aproxima. Ele terá que tomar uma decisão sobre como lidar com a situação. Ele não é do tipo que deixa esse tipo de comportamento passar impune, mas também sabe que qualquer intervenção deve ser feita com diplomacia, para não comprometer a integridade do voo. À medida que o avião passa por uma zona de turbulência severa, os solavancos imprevisíveis sacodem a aeronave. Nesse momento crítico em que todos os tripulantes precisam permanecer vigilantes e concentrados, Marcos, fiel ao seu profissionalismo, fala pelo interfone para tranquilizar os passageiros. Sua voz calma e controlada dá instruções precisas para garantir a segurança de todos. Ele explica que turbulências são comuns e pede aos passageiros que permaneçam sentados e mantenham os cintos de segurança afivelados. Seu tom tranquilizador começa a aliviar a ansiedade visível na cabine. Mas neste momento crucial, enquanto a atenção de todos está voltada para as palavras tranquilizadoras do piloto, um gesto inapropriado interrompe a frágil calma. Elodie, claramente em busca de poder e assertividade, toma uma decisão imprudente. Com um gesto repentino, ela corta deliberadamente a transmissão de Marcos, interferindo diretamente na autoridade que ele exerce como capitão. Num tom falsamente tranquilizador, mas arrogante, ela fala em seu lugar. O piloto está tentando controlar a situação, ela disse, com a voz cheia de condescendência. Mas não se preocupe, estou aqui para garantir que tudo corra bem. Sua intervenção é uma facada direta na autoridade de Marcos. Ela não apenas minimiza o papel dele, como também insinua que sua capacidade de lidar com essa situação turbulenta é insuficiente. Elodie, em um acesso de excessos, apresenta-se como uma figura de confiança, como se somente ela pudesse tranquilizar os passageiros e controlar a tripulação. Desta vez é uma provocação a mais. Marcos, que antes se controlava, percebe que não pode mais ignorar as ações de Elodie. A tentativa dela de minar sua autoridade, especialmente em um momento tão crítico, não pode ficar sem resposta. Ele sabe que permitir que tal insubordinação passe despercebida poderia não apenas colocar em risco a harmonia da tripulação, mas também a segurança do voo, o que é inaceitável. Mantendo a calma de sempre, Marcos tomou uma decisão rápida. Religou imediatamente o interfone, recuperando a ligação com uma precisão que não deixava espaço para ambiguidades. Senhoras e senhores, continuou ele com voz firme e autoritária, lembro que sou o capitão e o responsável por este voo. Peço que sigam minhas instruções para garantir sua segurança. Seu tom, embora comedido, não deixa espaço para interpretações. Ele afirma claramente seu papel e reafirma sua autoridade sem levantar a voz, mas cada palavra ressoa com a força da experiência e do profissionalismo. A cabine mergulha num silêncio pesado. Os tripulantes, testemunhando a audácia de Elodie, trocam olhares carregados. Sabem que desta vez ela foi longe demais. A tripulação compreende a gravidade da situação, e até mesmo os passageiros, embora talvez alheios às tensões internas, sentem uma mudança na atmosfera. O respeito tácito pelo piloto se fortalece após essa intervenção, enquanto a imagem de Elodie vacila. Na cabine, Marcos respira fundo, com as mãos firmes nos controles, retomando o controle total da situação. Ele permanece focado no essencial, conduzir o avião em meio à turbulência e garantir um pouso seguro.
No entanto, no fundo, ele sabe que a situação com Elodie precisará ser resolvida assim que o avião pousar. Mas por enquanto o dever tem prioridade. Elodie, por sua vez, não percebe imediatamente a extensão do seu erro. Sua atitude desdenhosa sempre lhe deu a ilusão de poder sem consequências. No entanto, diante da reação firme de Marcos, ela começa a sentir um desconforto crescente. Os tripulantes a evitam, e a atmosfera na cabine se torna quase opressiva para ela. A máscara de superioridade que ela usará até então começa a se romper. Quando o avião finalmente emerge da turbulência e retoma um voo mais estável, Marcos sabe que tem uma última missão a cumprir: acabar com esse clima tóxico que pode comprometer a coesão e a segurança de sua equipe. Ao pousar, após conduzir o avião suavemente até a pista do aeroporto JFK em Nova York, Marcus Lawrence sentiu uma mistura de alívio e determinação. Embora o voo tivesse ocorrido tecnicamente bem, ele sabia que os eventos a bordo não poderiam ser ignorados. Como qualquer bom profissional, ele colocava a segurança e a harmonia de sua equipe acima de qualquer outra consideração pessoal. Mas desta vez, a atitude tóxica de Elodie havia cruzado um limite inaceitável. Assim que a aeronave se estabiliza e os passageiros começam a desembarcar, Marcos dirige-se discretamente ao seu escritório no aeroporto para redigir um relatório detalhado para a gerência da companhia aérea. Seu treinamento militar e experiência em aviação lhe ensinaram a importância de documentar todos os incidentes, especialmente aqueles que colocam em risco a segurança ou a coesão da tripulação. Seu relatório é preciso e factual. Descreve meticulosamente cada violação dos protocolos de segurança cometida por Elodie, incluindo a interrupção da comunicação com os passageiros durante a turbulência, um momento em que clareza e autoridade são essenciais. Ele também menciona o comportamento desdenhoso e discriminatório dela, enfatizando que tal comportamento, além de ser pessoalmente ofensivo, compromete o espírito de equipe e o bom andamento das operações a bordo. Marcos toma cuidado para não deixar suas emoções transparecerem no relatório. Ele sabe que a força de seu depoimento reside em seu profissionalismo e rigor. No entanto, não foi apenas o relato de Marcos que chamou a atenção da gerência. Vários passageiros, cientes das tensões a bordo e tendo testemunhado a atitude desdenhosa de Elodie, também decidiram se manifestar. Ao chegar ao destino, alguns preencheram formulários de feedback pós-voo, mencionando o comportamento inadequado da comissária de bordo. Elogiaram a calma e o profissionalismo de Marcos, em forte contraste com o comportamento perturbador de Elodie. Outros chegaram a entrar em contato diretamente com o serviço de atendimento ao cliente para expressar sua insatisfação com o tratamento dado a piloto e, consequentemente, aos passageiros. Um dos passageiros, um executivo de alto escalão do setor aéreo, escreveu um e-mail pessoal à empresa, destacando o excelente trabalho de Marcos e expressando sua preocupação com o potencial impacto do comportamento de Elodie na segurança de voos futuros. Ele explicou que o comportamento da tripulação poderia ter um impacto direto na confiança dos passageiros e na reputação da companhia aérea. Com essas evidências acumuladas, a gerência reagiu rapidamente. Chamada às pressas, Elodie foi confrontada com uma série de fatos que não podia mais ignorar ou ocultar sob sua atitude dissimulada. Os protocolos internos da empresa são rigorosos em relação a violações de segurança ou comportamento inadequado. A atitude discriminatória de Elodie foi levada a sério, não apenas por violar os valores de inclusão e respeito da empresa, mas também por perturbar a harmonia necessária para o bom andamento de um voo, especialmente em tempos turbulentos. Enquanto isso, Marcos recebeu uma mensagem pessoal da gerência. Eles o parabenizaram não apenas pela condução impecável do voo em condições difíceis, mas também pela maneira como lidou com uma situação delicada sem perder a compostura ou comprometer a segurança dos passageiros. A companhia aérea reconheceu que seu profissionalismo exemplar impediu que a situação se agravasse e reafirmou seu total apoio a Marcos nesta questão. Ele sabe que não é a primeira vez que enfrenta preconceito e comportamento discriminatório, mas desta vez sente que as coisas mudaram. Graças à sua integridade e dedicação, ele não só conquistou a confiança dos passageiros como também fortaleceu sua posição dentro da empresa. Algumas semanas depois, durante uma reunião interna crucial, Elodie é convocada pela gerência. Sentada diante de um painel de gerentes, ela sente uma mistura de nervosismo e negação. Ela sabe que a discussão se concentrará em suas ações repreensíveis, mas não está preparada para enfrentar as consequências de seu comportamento. A sala está silenciosa. Uma tensão palpável paira no ar e ela consegue sentir os olhares de desaprovação de alguns membros da equipe.
Quando o diretor de recursos humanos começou a explicar os resultados da investigação oficial, Elodie percebeu que suas ações não só mancharam sua reputação, como também comprometeram os valores fundamentais da empresa. Os depoimentos dos passageiros, o relatório detalhado de Marcos e as reclamações de outros tripulantes foram cruciais para avaliar a situação. O diretor listou as violações: comportamento discriminatório, descumprimento dos protocolos de segurança e falta de profissionalismo, o que impactou a experiência dos passageiros. Elodie se defende veementemente, tentando justificar suas ações alegando que agiu pelo bem dos passageiros. No entanto, suas desculpas soam vazias em uma sala onde todos sabem a verdade. A gerência, firme mas justa, lembra-a de que seu papel como comissária de bordo não é apenas servir, mas também representar os valores de inclusão e respeito que definem a empresa. Ela é então informada de sua suspensão imediata, uma decisão que não é apenas consequência de seu comportamento, mas também uma forte mensagem enviada a todos os funcionários. Por sua vez, Marcos, fiel aos seus valores, provou ser um pilar da empresa. Apesar da humilhação e do preconceito sofridos, manteve a calma e o profissionalismo. Sua integridade e resiliência permitiram que ele não apenas superasse essa provação, mas também saísse ainda mais forte. Seus colegas, testemunhando seu comportamento exemplar, o respeitam ainda mais e o veem como um verdadeiro modelo a ser seguido. Nos dias seguintes, a empresa decidiu divulgar um comunicado oficial afirmando seu compromisso com a diversidade e o respeito dentro da empresa. O comunicado não visa apenas restaurar a confiança dos funcionários, mas também reafirmar seu compromisso com a criação de um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso. O comunicado menciona especificamente a necessidade de abordar comportamentos inadequados e promover uma cultura de igualdade dentro da equipe. Para Marcos, essa situação se torna uma oportunidade de fortalecer seu papel de liderança. Ele é convidado a participar de iniciativas que visam promover a diversidade e a inclusão dentro da empresa e se sente honrado em poder contribuir para uma mudança positiva. Os valores que ele defende são destacados, e sua história se torna um poderoso símbolo de esperança e progresso. Seus colegas o apoiam e juntos, se comprometem a construir um ambiente onde todos se sintam valorizados e respeitados. Elodie, por sua vez, se vê diante de seus próprios demônios. A suspensão lhe dá tempo para refletir sobre suas ações, e ela se vê forçada a confrontar a realidade de seus preconceitos e arrogância. Longe de ser um simples incidente, essa situação se torna um ponto de virada em sua vida. Ela começa a entender o impacto de seu comportamento nos outros e questiona suas escolhas profissionais e pessoais. Enquanto ela está longe do cargo, Marcos continua avançando, fortalecendo sua dignidade intacta. Sua carreira e reputação se fortalecem, e ele se consolida como um embaixador da diversidade dentro da empresa. Com o passar dos meses, ele vê novas políticas implementadas para incentivar a diversidade, incluindo treinamentos obrigatórios de conscientização sobre diversidade para todos os funcionários. Essa mudança cultural não se resume a palavras, mas se manifesta em ações concretas que promovem um ambiente de trabalho harmonioso e inclusivo. A empresa e, por extensão, Marcos, está, portanto, comprometida com um futuro onde humildade, respeito e integridade são pilares essenciais. Marcos está convencido de que, embora ainda possa encontrar desafios no futuro, está pronto para enfrentá-los com a mesma determinação e profissionalismo que sempre guiaram sua carreira. Elodie, por sua vez, tem a oportunidade de se reinventar e aprender com essa experiência, o que poderá, espera-se, levá-la a abraçar valores de respeito e inclusão no futuro.